Neste dia 8 de março de 2026, não temos motivo para comemorar, nem eu, como indivíduo, vivendo a minha trajetória biopsicossocial, nem todos os outros indivíduos que compartilham a designação mulher, cis, mulher trans, homem, sexo, gênero dissidentes, porque somos aplacados por uma violência diária, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela patrimonial. E principalmente para nós educadores, a gente já decorou a lei 10.639, a lei 11.645, e a gente ainda não decorou a lei, nem eu, 11.340. Que lei seria esta, a lei 11.340? É a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E o que é a violência doméstica? Configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Apesar da gente sofrer violências no âmbito social, né, todos os lugares, são as relações domésticas, né, as relações íntimas que levam ao feminicídio. E, né, devido à história da Maria da Penha, essa lei se configurou dessa forma. Então, o que é a misoginia, né? É a causa, né, dessa violência. A explicação para toda essa violência que a gente sofre é a misoginia. E, em relações íntimas, acaba levando ao feminicídio. E aí coloquei essa imagem, né, desse senhor, quando ele convida a senadora Marina Silva a se colocar no lugar dela, sendo que ela é uma senadora e ela estava no lugar dela. Qual que é o lugar de uma mulher? Fazendo política? Defendendo o meio ambiente? No lugar de cuidado do homem? De serviço sexual? De resolver os problemas dele? De não trazer mais problemas? De não ser um indivíduo autônomo que pensa, que reflete? Então, o que é a misoginia? É uma palavra que tem por definição o ódio às mulheres. A origem desse termo é grega e vem dos vocábulos miséo, que significa ódio, e giné, ou giné, que tem como tradução mulher. Esse conceito abarca os sentimentos de desprezo, preconceito, repulsa e aversão às mulheres e ao que remete ao feminino. Assim, a misoginia se instala em diversas sociedades e culturas através de comportamentos agressivos, depreciações, violência sexual, objetificação do corpo feminino e morte de mulheres, o feminicídio. Então, não são apenas as mulheres cis, né, que sofrem com esse preconceito, que é a misoginia, que é o preconceito mais antigo, segundo Leandro Carnal. Assim, são também as pessoas que se identificam com os aspectos do feminino. As pessoas trans, né, como eu já falei, os homens que são dissidentes dos papéis de gênero deles. E aí, de onde que surgiu, né, a misoginia? Qual que é a origem desse preconceito? E aí coloquei essa imagem, né, que a gente lembra lá na década de 90, acho que é o pica-pau. Tá no nosso imaginário, né, desde o tempo das cavernas, desde sempre foi assim. E esse menosprezo ao gênero feminino é algo que atravessa a história da humanidade ao longo do tempo. Sua causa é em grande parte por conta de um sistema denominado patriarcal. Então, o patriarcado é o sistema e a misoginia é uma consequência do sistema, uma ferramenta do sistema. Eu faço uma comparação com o racismo, né? A escravização, né, das pessoas negras, das pessoas roubadas em África, foi um sistema e o racismo foi uma ferramenta de manutenção do sistema. Eu acredito que se aplica na misoginia também. A misoginia como uma ferramenta de manutenção do sistema. Fica mais fácil para a gente manter um sistema que escraviza as mulheres
do que se a gente odiar as mulheres, do que se a gente tiver empatia por elas. Nessa linha de pensamento que eu sigo. E o que é patriarcado, então? É um sistema social baseado em uma cultura, estruturas e relações que favorecem os homens, em especial o homem branco, cisgênero e heterossexual, rico, magro, cristão e sem deficiência. É o homem padrão, né? O que está no topo da pirâmide das relações sociais. E aqui coloquei uma imagem da família tradicional brasileira que tanto defende a moral e os bons costumes, mas que são a origem dos traumas da nossa geração, né? Fonte de abuso, de violência, de traumas, né, de silenciamento das mulheres, essas mulheres que se submeteram, né, a esses homens para serem protegidas, mas que ao invés de serem protegidas, se submeteram à violência de um homem. Então, tem isso no livro de Graham, que é O Amar para Sobreviver. A gente tem tanto medo de receber violência de todos os homens, que a gente se submete à violência de um homem, confiando que ele vai nos proteger. Ele não os protege, né? Todos os outros homens respeitam esse um homem de quem a gente é propriedade. Mas esse um homem de quem a gente é propriedade é livre para executar todas as violências que ele desejar com a gente. E aqui eu coloquei esse vídeo. Bom, e esse vídeo do Gregório, ele vai explicar uma das hipóteses, né, sobre a origem do patriarcado. Esse vídeo inteiro é muito interessante para entender a condição feminina pela perspectiva, né, uma visão mais filosófica, psicanalítica. E aqui ele vai falar da possível forma que surgiu o patriarcado. Então essa é a primeira revolução. A segunda é a revolução masculina. Bom, mas elas são mães e o homem vai ser o quê? A gente inventa uma palavra, vai ser pai, pronto. Mas como é que vai ser pai? O que o homem tem a ver com os filhos? Não. Mas a gente prende a mulher e obriga todas as mulheres só podem ter um homem, porque aí esse homem vai ser pai dos filhos. Mas e se ela tiver outros? A gente mata elas. Pronto. Então está estabelecido o primeiro tabu. A gente estava falando sobre psicanálise, isso tem no Totem e Tabu do Freud, né? Então, o primeiro tabu é: todas as mulheres só podem ter um homem. Note que ninguém falou quantas mulheres um homem pode ter. Ele pode ter quantas ele conseguir conquistar. Conquistar à força, que é aquela imagem do troglodita dando com a clava na cabeça da fulana e arrastando pelos cabelos. Bom, isso ficou assim há algum tempo, até que alguém questionou: bom, mas a fulana tinha uma... Não, até aí tá bom para a gente entender a origem possível do patriarcado, para entender como essas relações se estabelecem até hoje, né? Então, a monogamia, ela só existe para controlar o corpo, e o domínio, né, a posse, o controle, o domínio do corpo da mulher, para o homem ter certeza que ela é dele e os filhos que virão dali também é dele. Então, a monogamia nunca existiu para o homem. O homem sempre teve duas famílias, amantes, amigas, etc, etc. E a mulher não. Caso a mulher ousasse ter essa liberdade, feminicídio, e até 2021, o crime, né, que eles chamavam passional, era justificado em defesa da honra, que hoje a gente chama de feminicídio. Então são milênios, né, a gente aprendendo essa pedagogia, né, misógina de qual é o nosso lugar. Então, dentro do patriarcado, o lugar do feminino é servindo aos homens. Essa é a pedagogia que se estabeleceu ao longo aí de milhares de anos. E então, a gente precisa pensar o que que é esse feminino, né? O que está dentro dessa grande caixa que a gente chama de feminino? E aí eu vou para o próximo pedacinho do vídeo. Então, esse vídeo do Gregório, ele explica várias questões sobre o feminino, né? Sobre questões envolvendo a mulher e as relações de gênero. E aí, então, se o patriarcado tem essa hipótese de início,
tira vantagem, né, tira a sua mantém a estrutura do patriarcado, é a subjugação do feminino, então o que que é o feminino? E eu coloquei esta imagem dessa mulher belíssima, espero que vocês conheçam. E o gênero é um conceito que diz respeito aos papéis sociais e comportamentos que culturalmente foram associados ao sexo biológico das pessoas. Então, o gênero feminino, que são atributos relacionados às pessoas que nasceram com o sexo feminino, ou seja, uma vulva, ou nas pessoas intersexo, que nasceram com uma genital mais parecida com uma vulva. E esta pessoa aqui, ninguém mais, ninguém menos que RuPaul, que é uma drag, e eu amo o movimento drag porque é um movimento político. E ele diz assim: nascemos nus, todo o resto é drag. Então, a gente nasce um bebê e todo o resto que a gente se torna, nossas identidades, né, que nossa identidade, o que vai se acoplando a ela para formar quem nós somos, são movimentos políticos, né? Ninguém nasce nada. São questões da nossa família, das pessoas com quem a gente convive, das coisas que a gente escolhe, das coisas que a gente se identifica. Então a gente vai colando ali, né, formando a nossa sociedade, a nossa identidade de acordo com a sociedade que a gente vive também. Então, né, ser homem é um papel social, é um drag. Ser mulher é um papel social, ninguém nasce mulher, é drag. Ser professora, drag. Ser juiz, drag. Aquela capona, muito drag. Então, ninguém nasce nada, né? A gente vai aprendendo a ser todas as coisas que a gente ou é obrigado ou a gente escolhe. Agora falando sobre sexo biológico, porque corpo existe e sexo importa, como diz a pesquisadora Valesca Zanello. Não somos todos iguais, né? Às vezes eu escuto umas absurdidades, tipo, somos todos seres humanos. Tá, se a gente é todo ser humano, por que que morre mais mulher? Por que que morre mais negro? Não somos todos iguais, somos diferentes, né? Por que que não existe uma pesquisa profunda sobre o funcionamento do corpo feminino para ter mais resultado na pesquisa medicina? Se até ontem, historicamente, todas as pesquisas eram realizadas no corpo masculino. Então, a gente não é todo ser humano tudo igual, né? A gente tem diferenças e questões biológicas, psicológicas e sociais. Somos seres biopsicossociais. Então, entre fêmea e macho, né, a vulva e o pênis, há muitas possibilidades de intersexo. O que antes a gente chamava de hermafrodita, a terminologia correta é intersexo, que são pessoas que nascem com genitais que não são nem vulva e nem pênis. Geralmente ali no quando nasce, né, o bebê sofre alguma cirurgia que a família escolhe para se adaptar a um gênero ao outro, mas nós temos esse sexo biológico chamado intersexo. E a família acaba decidindo se aquela pessoa vai desempenhar um papel de mulher ou de homem. E qual é a primeira violência, então, de gênero? É essa, né? A pessoa tá lá no útero, em paz, e a família toda tá decidindo se vai ser uma princesa ou se vai ser um jogador de futebol. E essa violência, né, que é a imposição de papéis de gênero para um bebê desde a gestação, se for um menino, vai ser, né, o pegador, vai ter carrinho, vai ter moto, vai ter arma, vai ser herói, todas essas coisas que a gente está cansado de ver. E se for menina, vai ser a princesinha, vai ter boneca, vai ter vestido, vai ter cozinha. Sendo que todos esses elementos são elementos humanos, do nosso imaginário humano. Não deveria restringir a um gênero ou a outro, né? Uma menina não pode ser heroína, ela não pode brincar de carrinho. Não, porque mulher é treinada para ficar presa em casa. O homem é livre, ele brinca de carrinho, porque ele vai dirigir, ele brinca de moto, porque ele vai sair de moto. Ele brinca de herói porque ele vai desempenhar funções no público, e a mulher
brinca dessas coisas porque ela está sendo treinada para desempenhar papéis em casa, doméstica, domesticada, casar e cuidar do marido e dos filhos para manutenção do sistema patriarcal. E se a gente é misógino e odeia as mulheres e tudo que é feminino, é mais fácil de reproduzir esse sistema. E o sexismo é a diferenciar entre os sexos, que sustenta a estrutura patriarcal dos papéis sexuais de gênero. Então, eu vejo muito isso acontecer nas escolas, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. A brinquedoteca. Ah, e essa é a parte dos meninos, essa é a parte das meninas. A gente está reforçando uma estrutura violenta e sexista. E as meninas que se prejudicam mais nesse sistema. Os meninos também, né? Mas as meninas mais. E é só o gênero feminino que sofre? Não. Essa estrutura violenta a psique dos meninos, onde eles só podem se expressar pela raiva, primeiramente de si mesmos. Então, tem esse vídeo bem legal do menino que engoliu o choro. Eu não sei se eu vou conseguir colocar. Vai começar mais uma partida importante do campeonato. Os times entram em campo. O público enlouquece com a presença do menino. Começa a partida. E o menino parte para o ataque. Ele passa por um, escapa da falta e deixa o zagueiro na saudade. O menino vai em direção ao gol. Já prepara o chute. Está cara a cara com o goleiro. Prepara o chute, chutou! Menino, quantas vezes eu já falei pra você não jogar futebol dentro de casa? Agora engole esse choro. Engole esse choro porque homem não chora. O menino já tinha escutado aquela frase antes, mas nunca tinha dado importância a ela até aquele momento. Tentou engolir saliva, engoliu em seco, tentava entender o que o pai quis dizer. Queria logo aprender esse tal de engolir o choro. Como ele gostava de deixar o pai orgulhoso, se esforçou, se concentrou e treinou até conseguir. O menino chorou só por dentro, sem ninguém saber. Acho que até aí tá bom pra gente entender a violência, né, que os meninos sofrem. E tem mulher que reproduz também esse pensamento, né, de exigir dos homens esse papel, né, de gênero, de macho alfa, aquele que resolve tudo, aquele que toma frente, que ela não precisa fazer nada, que o homem resolve tudo. Mas assim, a gente é adulto, né? Quando a gente vira adulto, a gente tem que resolver as coisas, independente se a gente é homem, se a gente é mulher, seja lá qual gênero a pessoa se identifica. Resolver as coisas é ser adulto. E adulto chora. A gente chora e depois resolve, né? Então, se a gente ensinar para as crianças que ela não pode sentir o que ela está sentindo, ela não vai sentir nada. Ela não vai sentir empatia por um cachorro, como aconteceu com a orelha. O menino não vai sentir empatia pela ex, porque ela decidiu não mais ficar com ele. E aí ele vai chamar ela para uma emboscada com mais 4 caras. Se a gente não ensinar as crianças a sentir, a validar o que elas sentem e que elas validem o que elas sentem, a gente está criando pessoas que não sentem nada. E quem é o tipo de pessoa que não sente nada? Quando a gente assiste um filme de terror, qual que é a pessoa que não sente nada e faz o que quiser com o outro? Né? A gente sabe muito bem o que a pessoa é, né, nesse caso. Então, os homens, não é à toa que as principais causas da violência são as ações dos homens. Eles com eles mesmos e eles com as mulheres. Né? Eles não são educados para ter empatia. Quando eles vão conversar com mulheres, eles tratam as mulheres igual lixo. Porque primeiro eles tiveram que se tratar igual lixo. Eles tiveram que engolir a subjetividade deles, os sentimentos deles. E assim, não acho que a gente tem que criar pessoas, nem homens, nem mulheres, ou seja lá qual gênero, pessoas que não se sentem preparadas para lidar com a vida. A gente tem que preparar pessoas para encarar a vida sim, mas pode chorar, né?
pode sentir, não é todo dia que a gente vai estar bem, mas isso de que mulher não resolve nada e homem tem que ser o macho alfa para resolver tudo, é uma violência primeiro com eles mesmos e depois com a gente. É uma infantilização da mulher tremenda. A gente é adulto, a gente precisa resolver as nossas coisas. A gente precisa ter essa autonomia. Mulher não tem que ter autonomia na própria vida, tomar a vida a rédea da vida na mão, tem que delegar para um homem. Ah, porque aí ele não vai ter trabalho. Todo mundo tem que ter trabalho. O trabalho da sua vida é seu, o trabalho da vida do outro é do outro. Então, assim, mesmo a gente, né, mulheres que queremos ser livres, né? Eu espero que a gente queira, todas nós queremos ser livres. A gente muitas vezes reproduz umas falas assim bem equivocadas, reforçando papéis de gênero que são extremamente violentos. E principalmente com as crianças, né? Infelizmente. Continuando então, o que seria o feminino, né? O que é destinado a esse grupo de pessoas chamado feminino? E aí, fazendo um levantamento assim, né, do que geralmente o senso comum atribui ao feminino, principalmente os discursos red pill e as coach de internet que ensina você a performar a feminilidade para ter uma correspondência ali melhor no comportamento do seu parceiro, e isso tudo não passa de comportamento, né? Isso é praticamente um adestramento. Você precisa performar feminilidade para o seu parceiro ser o companheiro que você precisa para ele se sentir homem, para dar certo o relacionamento. E aí, né, tem várias questões aqui que o senso comum atribui ao feminino. Carinho, delicadeza, cuidado, sensibilidade, né, ser sensível, ter intuição, sabedoria, valor, empatia, pureza, inteligência, maturidade, timidez, reserva, medo, incompetência, fragilidade, fraqueza, emoção, heterossexualidade, infantilização, inocência. Vários desses comportamentos, a de Graham, no Amar para Sobreviver, diz que a gente é normalizada, né? A heterossexualidade é uma norma para as mulheres, essa subordinação, né? É como se o comportamento feminino fosse uma subordinação aos homens dentro do patriarcado, para evitar que a gente sofra retaliações. Então, o que essas coach ensinam na internet é a gente apresentar um comportamento dócil para que a gente não sofra retaliações, né? Tudo isso que eles ensinam, os red pill, esses café com não sei da quanta, é assim, você precisa se comportar assim para receber um tratamento melhor. E é exatamente isso que a gente percebe no relacionamento com os homens. O homem é bom com você enquanto você faz o que ele quer. Quando você não faz o que ele quer, aí o homem bom sai pela porta e entra o homem ruim pela janela, né? Todos os casos de feminicídio, a maioria, aliás, são de parceiros, né? Ou porque não aceitaram o fim do relacionamento, ou porque teve uma traição. Então, essa lenda aí do homem bom, né, do provedor, do homem que cuida, é realmente uma lenda, né? Eles fazem uma performance enquanto a gente faz a nossa performance, né? Quando a fantasia cai, não tem homem bom, nem mulher de valor, né? Pessoas reais ali não cabem nesse tipo de relacionamento. E aí coloquei a Chimamanda Adichie, né? Que é uma pessoa que performa bastante a feminilidade, né? Mas será que é só atributos da mulher humana, essas questões? Todos esses atributos, todas essas emoções são só da mulher? O homem também não pode apresentar? Aliás, outros gêneros? É um atributo só do ser humano? A gente tem uma arrogância, né, de se achar os seres mais especiais do planeta Terra, sendo que sem as plantas a gente nem estaria aqui
e sem os outros animais também não, né? Será que não são atributos de todos os seres? Essas coisas que a gente geralmente costuma atribuir ao feminino e ao masculino? A gente não pode equilibrar os nossos comportamentos, assim como os outros seres equilibram? A gente é muito. A gente tem muito pouca referência de observar a natureza. A gente deveria aprender mais com os povos indígenas. A gente deveria estudar mais os povos indígenas, os povos africanos.